só recordarmos as próprias palavras de Jesus: onde 2 ou mais estiverem em meu nome, aí também eu estarei. E temos certeza que mais de 2 se juntam a nós em nome de Jesus, e nunca será demais nós pararmos e nos perguntarmos: o que é que eles vêm fazer aqui? O que é que eles estão fazendo aqui? Primeiramente, não vem aqui para aprender conosco, mas sim atender às nossas necessidades, estejam nós encarnados ou desencarnados. Qual deve ser a nossa postura nesses encontros? Como deve ser o nosso comportamento? Aprendemos a aproveitar a oportunidade que nós estamos tendo, aprendendo a conversar com eles, abrir o coração a eles, falar de alegrias que nós já tivemos, tristezas que já amargamos, vitórias que já conseguimos, derrotas que não conseguimos esquecer, falar daquilo que nós sentimos que ainda precisamos alcançar para vencermos a dificuldade que a vida ainda nos apresenta, porque dentro das possibilidades que estes nossos irmãos já possuem e dentro dos esforços que todos nós devemos estar fazendo para merecer a assistência deles, temos certeza de uma coisa: são eles que, em nome de Jesus, poderão depositar um bálsamo nas feridas que todos nós ainda carregamos na alma, tanto encarnados quanto os desencarnados. Até porque, a bem da verdade, deveria ser sempre pela presença deles que é que nos reuníssemos, no corpo ou fora do corpo. Então, que nós possamos aproveitar esses momentos, se repetem a cada vez, todas as vezes, em qualquer lugar onde nos reunimos em nome de Jesus. Nosso tema de hoje, do Evangelho segundo o Espiritismo, é: bem-aventurados que têm puro o coração, porque verão a Deus. É um versículo curto. As bem-aventuranças estão no Sermão do Monte. Jesus ditou 9 bem-aventuranças. Na verdade, ele saudou quem estava ali dentro dessas bem-aventuranças, tanto encarnados quanto desencarnados. E aí nós verificamos o seguinte: nós normalmente, quando estamos em reuniões doutrinárias, nós só pensamos nos encarnados, mas a população desencarnada é muitas vezes superior aos desencarnados, são os mais necessitados, porque quando aqui na experiência que tiveram, não fizeram o que deveriam fazer, voltando para o outro lado, não tem para onde ir, e onde ficam? Às vezes perambulando nas ruas, ou em alguns outros planos. E normalmente acontece de que os seus amigos espirituais trazem eles para assistir reuniões, porque às vezes a pessoa não tem ideia por que isso acontece. Tem um livrinho ali, quando eu falo livrinho, é a dimensão dele, né? O Consolador do Emmanuel, no item 378 lá, perguntar a Emmanuel o seguinte: por que razão são trazidos espíritos imperfeitos e retardatários nas reuniões públicas para serem doutrinados e evangelizados, se eles poderiam ver os seus guias espirituais? E Emmanuel responde o seguinte: existem espíritos que desencarnam presos nas suas ideias fixas, não veem, nem ouvem os seus guias espirituais. São trazidos por esses mesmos guias espirituais às reuniões para, em comum, entre encarnados e desencarnados, levar eles as mensagens que eles precisam ouvir. Para quem quiser confirmar esse item, é só lembrar que André Luiz teve 8 anos perambulando no umbral, e Clarence, a mãe dele, do lado dele, não via nem ouvia nenhum dos dois. Que nós só aprendemos quando nós vemos esse detalhe nas obras. Senão a gente apenas só decoramos as coisas, não é isso? Então o que acontece? Às vezes nós falamos mais para o desencarnado, que é mais necessitado. E quem o traz é um esforço que faz. Não é tão simples deslocar esses companheiros para participar de uma reunião. Nós vemos que nós temos a vontade de ver, e às vezes até a necessidade de comparecer, mas eles não, eles são trazidos sem saber o que vai acontecer com eles. Nesse sentido, quando nós falamos bem-aventurados os puros de coração, a bem-aventurança quem diz isso é Emmanuel no livro Pão Nosso. Bem-aventurado é um título que Jesus concede àquele que já partilha com o seu trabalho e as suas tarefas, mas também ele acrescenta aqueles que se esforçam para fazer. Então é um título que é concedido por nós, pelo Senhor. E às vezes nós temos a mania de dar título para pessoas, achando que com isso nós estamos dando crédito a eles. Não existe isso, é cada um segundo as suas próprias obras. Nesse aspecto aí, só para lembrar das bem-aventuras, são 9 ao todo. Cada uma delas é um passo que nós damos em direção ao objetivo que nós temos que alcançar.
Todos nós, sem exceção, seguimos o nosso processo evolutivo em dois caminhos distintos: o caminho da justiça e o caminho da misericórdia. Dr. Bezerra Menezes nos chama a atenção dizendo o seguinte: se estudarmos o Evangelho de Jesus com atenção, encontraremos solução para todos os nossos problemas, por mais angustiantes. No próprio Evangelho de Jesus é que nós enxergamos esses caminhos. Quando Jesus, conversando com o doutor da lei, diz a eles: em verdade vos digo que as meretrizes e os publicanos entrarão primeiro que vós no reino dos céus, porque João veio pelo caminho da justiça e vocês não o aceitaram. Então Jesus aqui diz que João veio pelo caminho da justiça. Ora, se ele diz que um veio pela da justiça, tem outro caminho, que é da misericórdia. E no livro Universo e Vida do Áureo, ele diz que ali é Maria de Nazaré de quem é tratado. Maria de Nazaré da misericórdia. E todos nós temos esse sentimento em nós. Só que em cada um de nós, um é mais preponderante do que o outro. Que todos possuímos as mesmas propriedades, os mesmos atributos, mas cada um valoriza mais o outro, a mais do que o outro realiza. Agora, às vezes nas famílias, nos grupos, tem um grupo que é mais pelo caminho da justiça, o outro mais pelo caminho da misericórdia. E às vezes há discussão pela maneira como age, embora todos estejam interessados em direcionar as pessoas. E o equilíbrio é sempre a melhor fórmula para a gente respeitar também a ideia ou a vontade daquelas pessoas que querem realmente seguir o caminho. E nesse aspecto aí, quando nós falamos sobre verão a Deus, a gente tem que ter uma noção da distância que se representa. Parece simples, a frase ela é simples: os puros de coração verão a Deus. Nós não temos uma ideia do que é a presença de Jesus na face do planeta, em nosso benefício, porque nós não temos ideia realmente, porque a distância que existe entre nós e aquele que nos criou. Quem pode dizer para nós, na Gênesis de Kardec, nós temos lá um título, um item, que é o número 28, que ele diz o seguinte: quando em um mundo os espíritos realizam a soma de progresso que o estado desse mundo comporta, deixam-no para encarnar em outro mais adiantado, onde adquiram novos conhecimentos e assim por diante, até que, não lhe sendo mais de proveito alguma a encarnação em corpos materiais, passam a viver exclusivamente na vida espiritual, em a qual continua a progredir, mas no outro sentido e por outros meios. Então nós vemos aqui o que coloca para nós. No mundo que nós estamos em aprendizagem, no caso do nosso planeta Terra, quando nós alcançamos um nível que está destinado para esse planeta, nós passamos para outro mais adiantado. Mas em verdade, quando esse texto foi colocado, não tínhamos informação. Quem colocou não tinha a informação que nós temos hoje. Todo o planeta está em condições de atender todos os níveis. Os que frequentam, que não podem continuar nele sem passar de um nível para outro, só isso, porque nós estamos agora passando para ele. Nós estamos entrando no mundo de regeneração. Então nós não ficamos mudando de planos. Então, para você ter uma ideia, no planeta Terra nós temos aqui abaixo de nós as trevas. São espíritos ainda, muito ainda atrasados, que realmente desejam a justiça, mas não tem misericórdia. Exigem a justiça, mas com severidade. E não é assim que o Evangelho relata para nós. Tem que haver um equilíbrio nessas ações. Por isso Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrarei lentivo para vossas dores, pois o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. E o que é ir para esses outros que julgam? É a pessoa não se sentir em condições de ser atendido por Jesus, e ele próprio derruba as suas defesas naturais, espirituais, e acaba escolhendo aquele que realmente acha que ele está mais sintonizado ou ligado. E esquecendo, Jesus disse que nós não podemos servir a dois senhores. Nesse aspecto acima de nós temos a superfície do planeta, onde nós estamos, é o que nós conhecemos. Nós só conhecemos essa superfície aqui. Podemos até ir em alguns planos, alguns de nós vão até alguns planos, mas isso é raro. Para ter uma ideia sobre isso, Jesus sempre teve a ideia de fazer o intercâmbio entre os dois planos, quando ele anunciou o Consolador que viria. Mais ou menos em 1400, 1500, ele fez algumas tentativas com alguns companheiros nossos. Hoje nós temos isso no livro da Vida Eterna, por exemplo. Como é que foi a tentativa? Levar o encarnado lá para ver e trazer informação. É mencionado lá alguns nomes, entre eles Swedenborg, que muita gente conhece, e Teresa d'Ávila. Swedenborg, quando viu o que foi mostrado a ele lá, ele voltou com as suas ideias pessoais e achou que tinha visitado o planeta Marte. Olha só.
E Teresa d'Ávila foi levada numa região de dor e sofrimento e voltou contando aos seus leitores que ela tinha ido no inferno. Então cada um fala daquilo realmente que ele entende, que está dentro do seu ponto de vista. E isso é que tem que ter muito cuidado entre os pontos de vista, porque a pessoa raciocina em cima daquilo que ele acredita e acha que é o certo. Mas na verdade Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora, acima de nós temos três planos ligados a um umbral que nos cega: um umbral grosso, um umbral médio e um umbral fino. O primeiro plano nosso aqui, que é o umbral grosso, ele é uma espécie de filtro dos nossos pensamentos nocivos, perniciosos. Então, ali habitam, tem assistência, só que como o plano é tão denso e carregado, o que acontece? As vibrações nossas filtradas ali para não subir para planos mais elevados, que são mais depurados. Então, aí, periodicamente, é passar um fogo purificador para destruir todos esses miasmas, porque esses miasmas agindo sobre nós, cria o que nós chamamos de epidemia ou doenças contínuas. Por que isso? Não atinge a nós, quando eu digo a nós, a centelha, mas atinge o nosso corpo. Então, às vezes, aquelas epidemias, aquelas coisas que vêm, aquelas doenças sequenciadas, a gente, isso é um castigo de Deus. Não, é o reflexo das vibrações. Como lá não tem condições de construir cidades, então o socorro é feito através de casas transitórias. E quando uma região está muito densa de vibrações negativas, então vai passar o fogo programado, o fogo purificador, queima tudo que encontrar. Então as casas têm que sair, senão será destruída. No livro dos Obreiros da Vida Eterna, nós temos mencionado a casa transitória de Fabiano, que está dentro dessa história. Então eles estão socorrendo alguns espíritos que estão sendo viciados por maldosos lá nesse plano, e para fazer proteger na casa, eles retirar eles dali. Só que eles não conseguem sair da mão das que mantêm sob cativeiro. Mas eles passam a informação deles: se vocês desejarem, vocês chegarão até a casa. E a casa tem que partir na hora certa, senão será destruída. E quando começa a bater no chão os dardos, que é tudo programado, começa a cair clarão imenso que vai na natureza. Aí começa os perseguidores que estão lá semenciando a questão na região de dor e sofrimento, na caverna, são os primeiros a chegar no portão para entrar, para se proteger. Primeira ordem de Zenóbia: feche os portões e ligue a cerca elétrica, ninguém entra. E como é que os que estão lá sofrendo vão entrar? Eles, baseado na informação que receberam da Zenóbia e do Jerônimo, quando estavam lá ouvindo eles falando, dizendo que se eles quiserem, eles podem realmente alcançar a liberdade. Eles vêm por cima, se levitam e vêm por cima da cerca e caem extenuados, como se fossem aves que voltassem de um longo voo e estavam debilitadas e eram socorridos. Então as pessoas ali estavam preparadas para isso. Só para ter uma ideia do que está acima de nós. E ter como cuidado com o nosso pensamento, que o pensamento atrai outro pensamento. É a lei da atração. A vez atraindo coisa boa e coisa ruim. A coisa boa só se emprega em nós quando nós merecemos. Mas a ruim, merecendo não, eles ficam. Por que nós podemos dizer isso? É só ver também como o Evangelho que Jesus coloca para nós, através dos seus discípulos, dos seus apóstolos futuros. Ele diz: ide pregar o Evangelho. Quando chegar numa casa, dizei àqueles daquela casa: a paz seja convosco. Se eles merecerem a paz, ela fica. Se não merecer, volta com vocês. Então não é basta dar, tem que merecer. Mas não pode dar, sim. Se a pessoa não merecer, pode ficar arquivada para quando ele merecer receber isso. André Luiz menciona isso, que quando ele chegou no outro lado, depois de 8 anos mais ou menos, é que chegou para ele a notícia que ele, durante 15 anos, ele atendeu as pessoas até de forma gratuita, mas mais por brincadeira, por troça. E desses 15 anos que ele atendeu, alguns pequenas dezenas de pessoas oraram por ele. Essas preces é que realmente ajudou a ele ser socorrido, além da assistência da mãe dele. E também do Clarence, mas o Clarence só foi porque a mãe dele pediu. Isso aí chama-se intercessão. O que é intercessão? Quando nós criamos empatia e simpatia com as pessoas, ela intercede por nós. Soma-se a nossa necessidade com o pedido daqueles que se propõem a ajudar, e aí realmente às vezes o socorro chega para nós. Os nossos irmãos que estão aqui, eles obedecem uma lei.
Não age por liberalidade deles. Às vezes até pode acontecer, raridade, mas aquele que age assim, ele é responsável pelo que ele faz no socorro que apresenta fora das regras normais que tem. Então, dentro disso aí, o que acontece? Acima desse plano aí, nós temos o plano onde tem o umbral médio. Tem construções, mas e quem constrói as casas são os próprios interessados. Não tem nenhuma construtora do outro lado. Quem vai chegando, escolhe o caminho, pede a Jesus autorização, quer dizer, através dos mensageiros, para se pode construir a cidade, vem a autorização, e eles criam as suas fortificações. E isso aí são milhares de cidades que tem no nosso plano. Acima, o último do umbral, é onde está nosso lar, é o umbral médio, fino. Ali em nosso lar tem mais de 1 milhão de habitantes na cidade. Então aí nós temos, através da André Luiz, algumas informações. E pelo menos eles estão protegidos, mas em torno de todas as cidades, perambula que esse não tem lugar para ir, mas principalmente na face do planeta. No livro dos Mensageiros do André Luiz, ele diz para nós o seguinte: ele foi melhorado a sua vidência para poder vir fazer um trabalho com a Anicerta, que é o mentor desse livro, e ele diz, vendo as multidões desencarnados nas ruas, diz: posso assegurar que o número desencarnado é bem superior ao encarnados que andavam nas ruas. Veja bem, e às vezes nós podemos atrair, eles não estão nos procurando, mas às vezes a gente os atrai. Quer ver uma coisa, um exemplo prático, até que dificulta até a nossa caminhada evolutiva. Imagine que eu vejo uma pessoa que eu conheça e passa por necessidade, está num bar bebendo com amigos. E aí diz: olha quem está lá naquele bar. Fulano, para me pedir ajuda, não é assim que faz? Para me pedir ajuda, não ajuda mesmo. Ele não nos escuta, mas se ele tiver com os amigos espirituais dele, que usa ele para atender os seus vícios, ele capta o nosso pensamento e vem atrás da gente. O que é que ele está falando do meu amigo? Para ele é amigo, faz o que ele quer, amigo. Aí passa a nos acompanhar e nós temos um encosto, como já ouviram falar, encostado em nós no dia a dia. E a gente às vezes sente que está mudando alguma coisa, mas não sabe o que é. E é normalmente essas influências que atrapalham o nosso desejo de evoluir, de crescer mais. Nesse aspecto aí, quando diz bem-aventurados que têm puro coração não é o órgão. O órgão ele é funcional, o órgão só tem a função de bombear o nosso sangue. O coração simboliza sentimento. Sentimento é um atributo. O atributo que nós temos, ele realmente é tão, como poder dizer, difícil organizar o sentimento nosso, que nós temos, são 11 atributos que nós possuímos: instinto, inteligência, pensamento, memória, intuição, inspiração, a memória para guardar os pensamentos, vontade, imaginação e também o raciocínio. São os 11 que tem. O instinto é o único que é divino, já vem conosco na criação. Os outros atributos são colocados em nós quando estão aqui no planeta, porque quem diz isso para nós é o doutor Bezerra de Menezes. Nós tínhamos essa dificuldade, como é que funcionava o processo de distribuir a nossa maneira de agir. Então o Bezerra de Menezes, quando ele vai fazer nos dramas da obsessão, ele está fazendo um socorro, ele diz que ele precisaria mergulhar na consciência das pessoas para saber o que havia ali dentro, porque para ajudar tem que saber como começou o tumulto entre as partes litigantes. E aí quando ele fala na consciência, ele coloca entre aspas, arquivos mentais do perispírito. Então, entre eu e o perispírito é uma coisa, eu sou outra. Porque em nós que estamos em criação divina, ninguém mexe. E como nós já viajamos por vários reinos inferiores, quem nos conduziu nesse tempo é o instinto que já vem conosco na criação. O que é esse instinto, na verdade? É aquela luzinha que nos guia. É só ler no livro dos Espíritos que diz: o instinto é a inteligência sem raciocínio. Ele nunca se transvia. É só verificar lá que está bem definido para a gente ver qual é a função dele. E ele sempre estará conosco. Mas os outros atributos não. Quando nós cumprimos a nossa etapa no planeta, nós saímos dela e estamos livres. Agora, quando é que diz o seguinte? Nós vamos falar sobre a relação que nós temos com Deus. Chegou num nível aqui, o planeta Terra tem todos os níveis. Acima do plano do umbral fino, nós temos 3 planos também. O primeiro deles, aí os que perambulam não chegam lá, não tem como passar. O André Luiz, para ir no plano da mãe dele, ele tem que alguém vir buscá-lo para levar lá para uma visita. Ele não pode ir sozinho. O Emmanuel, que é o nosso mentor,
Ele, diz o Chico, toda semana ele ia, porque fez um grande trabalho conosco no planeta, e aí ele ia lá uma semana para visitar a Lívia, que estava lá no plano mais elevado. Mas ele não podia, a Lívia pode até descer onde ele está, mas ele não pode ir para lá sempre, ele a trabalha. Então essas coisas não são controladas. E tem o último plano, que é o terceiro, depois no primeiro plano elevado, só vivem das artes e das ciências. O outro é aqueles que se dedicam ao bem da humanidade. E por último, aqueles que trabalham com Jesus na direção do planeta. Aí nós temos essa organização. E aí o que acontece? No momento que nós estamos passando agora, nós vamos fazer uma seleção daqueles que não poderão mais continuar conosco aqui. Então tudo que nós falamos disso, que o planeta vai melhorar, nem sempre houve melhoria da população. Mas se tirou os que estavam prejudicando, até o nosso desempenho aqui está nos influenciando negativamente. Ao tirar esses ruins, o que acontece? O ambiente fica melhor. Então isso aí tudo é uma seleção. Agora o problema é, quem vai ser retirado? Em média, essa operação em todos os planetas do universo, ele acontece em torno de 40 mil anos quando o planeta atinge o período de provas final, passando para a regeneração. No primeiro primitivo, os oriundos do planeta soltam o planeta. Mas quando em algum mundo ele vai expurgar aqueles que não podem continuar no de provas, eles são expulsos dali, é o caso de Capela, e vem para um planeta que vai entrar no período de provas. E 40 anos depois faz nova seleção, e aí vai sempre remanejando essa população. Então, para chegar lá por coração, se a pessoa não se aproveitar, então é sempre 40 mil anos, que é um tempo perdido. É como você fazer um curso regular de escola e depois não passar no frente do ano e volta de novo para o começo de onde você já estava. Por isso que se diz a perda do paraíso que perdeu, que tinha. É isso que às vezes nós não temos, né, em outra corrente religiosa, o entendimento. Então o que acontece? Só que nessa sequência aqui ele diz para nós: chegados ao ponto culminante do progresso, gozam da suprema felicidade. E tem um detalhe, não é isso? Veja bem, nós o que aprendemos aqui só é para preencher o nosso tempo aqui. Não vai ajudar nada em nós quando nós perdemos o nosso perispírito. Nós vamos aprender de outra maneira, de outra forma. É o que eles colocaram para nós. E chegado ao ponto culminante do progresso, são admitidos nos conceitos do Onipotente. E igual conhecem o pensamento, se tornam seus mensageiros, seus ministros diretos. Assim, quando nós fomos admitidos nos conceitos do Onipotente, é que nós passamos a conhecer o Criador. Aí nós vamos para raciocinar sobre isso. Jesus diz: eu e o Pai somos um. Ele representa o Pai sobre nós no planeta, porque ele é o responsável por nós. E ele esteve entre nós aqui, que é uma coisa raríssima, que ele é um filho, é um unigênito do Pai, que no Evangelho. E o que é o unigênito? O unigênito é aquele espírito que é chamado no livro de Espírito, no 235, o eleito. É aquele que vai em linhas retas sem as quedas no chão comum. Nesse livro Consolador, na questão 277, está bem detalhado isso por Emmanuel. Nós temos no planeta os profetas, os anjos e o eleito único que nós temos é Jesus. Perguntarei a Emmanuel por que razão se os profetas e os anjos poderiam ser os eleitos. Ele disse: olha, os profetas são, entre aspas, os chamados para a sementeira divina. Quanto aos anjos, no tempo da acepção do nível que já alcançaram, são os espíritos redimidos. E ele coloca entre aspas, são os escolhidos para fazer a vontade daquele cujas palavras não passarão. Mas quanto ao eleito, é aquele que segue em linha reta sem as quedas que nos são comuns. E é justo afirmar que o planeta Terra só conheceu um eleito na figura de Jesus Cristo. Aí nós verificamos o que é, com quem nós estamos lidando, quem está nós então. Só com um detalhe: com todo o poder que possui o Criador e Jesus, eles não podem nos obrigar a nada. Nós temos liberdade para tudo e assumimos o risco de tudo também. A nossa irmã abriu a página hoje, dá, não é isso? Dá. Veja a verdade, dá é um amado. E receber, quase todos nós só queremos receber. Já perceberam isso? Francisco diz assim, foi bem claro: é dando que se recebe. É uma lei isso. É um trabalho de esforço. Quando eu quero receber, eu tenho que primeiro dar um passo para ajudar. Às vezes nós falamos: não, eu quero receber. Gente, vamos organizar para ser melhor. Porque às vezes nós fazemos, e não é a intenção de
dá só para receber, porque Jesus disse: dai de graça o que de graça recebes. Quando eu troco, eu não posso comercializar com o meu ato, porque nós temos 5 impulsos nesse sentido, né? Todos nós agimos nesses 5 impulsos, porque a gente tem explicado até fica fácil entender. É o impulso instintivo. O que é o impulso instintivo? Eu faço sem raciocinar. Sabe aquela conversa que você tem com a pessoa, depois você fala uma coisa e diz: meu Deus, eu não devia ter falado aquilo. Isso é instintivo. Eu não raciocinei. Tem de condicionamento. Nós fazemos que nós aprendemos que é assim, eu faço assim porque está escrito no Evangelho. Isso é condicionamento. Tem como é que eu poderia chamar? Esse impulso, que ele é de vantagem que nós queremos ter, é quando eu faço pela vantagem que eu vou receber. Eu faço pelo interesse. Tem uma frase que diz: dar aos pobres é emprestar a Deus. Fazer o bem, Deus devolve o dobro, não é isso? Quando eu faço por causa desse aí, eu estou dentro desse impulso aí, da conveniência. Eu faço pela conveniência. É um passo, veja bem, não estamos dizendo se é errado não. Só que é o seguinte: enquanto eu não percebo que depende de mim mudar de nível, eu vou continuar naquela fórmula aí. Aí vem o racional. O racional é quando eu paro, pera um pouquinho, existe uma lei no universo. Ele sabe tudo de mim. Não adianta eu fingir. Então eu tenho que ser verdadeiro. Aí eu falo assim: então eu vou fazer de boa vontade. Paulo diz: façamos de boa vontade como senão o Senhor e não aos homens. Aí sim, quando nós começamos a falar, eles se aproximam de nós, porque no fundo, os que nos ajudam precisam de colaboradores. E existe na questão 108 dizendo assim: nós nunca retrocedemos. Ora, se ele sente que nós estamos dispostos a colaborar, esse se aproxima de nós, que é um colaborador que vai receber. Em qualquer lugar é assim. Nós estamos numa casa aqui, nas nossas casas também é assim. Quando vê umas pessoas frequentando, sei lá, tem alguma coisa para fazer, né? Colaborando, desperta o interesse. Mas assim que acontece, porque a gente precisa de ajuda, todos precisamos. Jesus disse aos seus discípulos: pedir ao Pai que mande mais trabalhadores, que a série é grande e os trabalhadores são poucos. Então é uma necessidade de trabalhador. Necessidade tem uns montes. Nós vemos aí em hospitais e outros lugares, mas todos podem trabalhar, porque o próprio Jesus diz: o Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E aos discípulos dele ele diz para os discípulos: peça ao Pai que mande mais trabalhadores, porque a série é grande e os trabalhadores são poucos, não é isso? Na sequência, nós temos um caso aqui de adultério, que é mencionado. Puro de coração, nós já colocamos. É um nível bem elevado, nós estamos muito distantes dele. Mas esses que habitam já próximo a Jesus, esses já estão dentro desse nível. Eles nem voltam mais aqui. Quem leu, eu não sei se alguém aqui já leu o livro há 2000 anos. O livro há 2000 anos, se recordarem, quando Lívia chega no plano espiritual, Jesus vem fazer uma visita àqueles que foram mortos no circo, queimados e destroçados pelas feras, e depois traz uma mensagem para eles e diz que eles poderão voltar de novo na face do planeta. A Lívia, comentando com Simeão, disse: Simeão, se os homens soubessem quanto é benéfico o plano para eles, não pensariam 2 vezes até para mudar de comportamento. E se for necessário, Simeão, nós voltaremos de novo à face do planeta para ajudar no trabalho. Quer dizer, se for necessário, for convocado. Senão não precisa vir. O que acontece? Quem vem tira um ligado de alguém que está precisando vir. Só para você ter a noção, nós temos ideia, que às vezes a gente não une as coisas que acontecem aqui com o que decide lá em cima. Reencarnação não vai programar pelo encarnado, é programar lá por cima. Lá em cima que define. As pessoas aqui. Olha só como é que é eu venho de religião católica. A grande dúvida que era: Deus cria no nascimento ou na concepção? Não, mas já estão criados antes do planeta. Nós estamos criados antes do planeta. O que acontece? Lá em cima, eles determinam qual é a nossa necessidade nossa. Aqui, se nós perguntar para uma mulher se está grávida, está em gestação avançada, menino ou menina? Antigamente era difícil saber, né? Hoje é mais fácil. Menina, não, que Deus mandar tá bom, desde que venha perfeito e com saúde. Por quê? Até nisso nós queremos opinar, concorda?
está descido lá em cima. Para ter uma noção sobre a providência atual que o nosso planeta está passando, é só entrar na internet. A ciência nos ajuda muito a compreender a grandeza da coisa. Porque tudo faz parte de um conjunto só. Esquece esse negócio de encarnar e desencarnar. Estamos no mesmo trabalho. Ora, nós estamos lá, nós estamos aqui. Hoje nós estamos aqui. E os que estão desencarnados querem voltar para cá. Ou precisam voltar para cá. E nós vamos voltar para lá também. Ou alguém tem dúvida sobre isso? E nesse aspecto aí, existe uma lei para isso. E nós temos que nos aprender a respeitar essa lei. Para ir ajustando até o nosso emocional. Querem ver um detalhe simples? São 3 leis básicas: lei de causa e efeito, lei de ação e reação e lei de sequência e consequência. A lei de causa e efeito, ela age sobre coisas e seres. A lei de ação e reação só age sobre os seres, que somos nós. Só que ela abrange não só a presente existência, né, mas as anteriores também que eu tive. Tudo que eu fiz no passado, que eu não aceitei, está presente em mim aqui, quando estou aqui. Às vezes nós aqui queremos voltar no nosso passado. E é um retrocesso para nós. Arruma uma programação para nós viemos para vencer aquela tendência nossa do passado. E toda a falta que nós cometemos num determinado momento, nós vamos ter que superar essa prova na próxima vez que nós voltarmos. O que acontece? Só que nós vamos com um outro informativo para vencer aquela dificuldade. O que acontece? Não sabendo disso, começa a surgir as ideias na nossa cabeça para voltar nas coisas que nós queríamos. Emmanuel tem uma página dele que diz assim: pedem tanto que acabam nós concedemos. Aí depois vem os problemas, dificuldades que exigiram, quer dizer, pediram tanto e foram beneficiados e não desviou do caminho que seguia. Tem uma programação para isso. E para ilustrar isso aí, basta lembrar, é só entrar na internet. Quando Kardec chegou no planeta, atingiu 1 bilhão de 1800, 1 bilhão de pessoas no planeta. Na época de Jesus era mais ou menos 300 milhões mais ou menos, 280, 300 milhões de pessoas. Na época de Jesus. Na época de Kardec, 1 bilhão. Só para fazer uma cálculo, aqui tudo é ciência, é matemática. Entre Jesus e Kardec tem 1.800 anos, aumentou 700 milhões de pessoas. Divide 60 milhões por 1.800 anos, dá 300, 400 mil anos por ano, 400 mil pessoas por ano, a média de crescimento populacional. E em 1950, muita gente está perto desse período, atingiu aqui 2 bilhões e meio na face do planeta. Em 2022 agora atingiu 7 bilhões e 800. Houve um aumento de 5 bilhões na população em relação a 1950. Por que isso? Porque está chegando na prova e é como se fosse um Enem. Esse que precisa participar da prova, nós já viemos, estamos na nossa prova. E olha só um detalhe, a gente compara com o Enem, eu vou dizer por quê. Você já deve ter visto aí como é que funciona o Enem, né? Marca por dia e hora, e tem que estar na hora lá dentro do salão. Não adianta ver o camarada ver você correndo lá na esquina, fecha o portão. Não tem, tem que fechar naquela hora. Fechou o portão, chega lá, olha, você está valendo que o ônibus atrasou. Meu amigo, você tem que chegar mais cedo. Você atende o portão, vai às vezes dormir tarde, não acorda cedo, não é isso? Então perde a prova. Jesus, no evangelho dele, ele diz: quando o chefe de família fechar a porta, vocês correriam a bater nela, Senhor, abre-nos a porta, deixa-nos entrar. Nós te conhecemos nas praças, nas ruas. Não vos conheço. Afastai-vos de mim, vós que operais com iniquidade. Ou seja, essas partes nós não lemos no evangelho. Só vemos no evangelho que Jesus é bonzinho para nós. Gente, a bondade tem que ser aliada à justiça. Nós temos que entender isso. E evitar 3 coisas básicas, né? Revolta, desespero e remorso. São 3 coisas que nós temos que evitar a todo custo. A revolta é o nosso conformismo com tudo que está acontecendo. O desespero é achar que ninguém quer me ajudar. E o remorso é achar que o erro que eu cometi não tem conserto. Sempre terá. Nós falamos aqui principalmente para desencarnados, que às vezes eles estão revoltados, que tinha uma vida boa aqui, agora chegou no plano espiritual, está com uma vida difícil, está revoltado, porque a vida boa que eu tinha, eu queria ela, ele quer voltar, e aí volta a ficar perambulando. Jesus contou na parábola do rico e de Lázaro, que o rico, ele tinha
uma facilidade imensa, vestia de linho de púrpura, tinha a mesa farta, os amigos todos vinham para partilhar com ele, daquela festança toda, e Lázaro lá na porta, todo o corpo coberto de ferida. E ele disse: morre o Lázaro e morre o rico. O rico no sofrimento é dos olhos de quem? Lázaro ao lado de Abraão. Olha só, o rico que tinha uma vida grande aqui, ele só disse o seguinte: pai Abraão, dá para lá vir lá, não olhar minha boca, eu estou com a garganta seca. Quem está aqui não pode ir, quem está aí não pode vir para cá, senão. Então, pai Abraão, dá para ir lá falar com minha família, não fazer o que eu fazia, para não vir sofrer como eu estou sofrendo aqui? Eles têm Moisés e os profetas que o escute. Veja bem, mas nesse diálogo entre os dois, nós não vemos a revolta no rico. Mas na maioria das vezes nós vemos a pessoa: por que eu estou nesse aí? Que injustiça é? E é justamente aí que aqueles que estão ligados à desordem nos atrai para fazer parte do grupo deles. É isso que é feita a separação. Quer dizer, por afinidade de pensamento e de atitude. E no adultério, Jesus diz aqui no Evangelho: aprendeste, foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Bem, adultério ele pode ser entendido de várias formas. O adultério de duas pessoas conjugais, e também adultério com as informações que tem. Pode adulterar alguma coisa. O Evangelho às vezes foi adulterado. Nosso Evangelho foi adulterado. Não às vezes intencionalmente. Mas quem lê, eu não sei se vocês já ouviram aquela frase: a carne é fraca. Já ouviram essa frase? A carne é fraca? Ali está adulterado isso daí. De que maneira? Uma letrinha só está faltando ali. Porque que acontece? Jesus levou seus discípulos para orar, porque ele sabia que era o último dia dele aqui conosco, ele seria preso logo em seguida. Então ele pediu os discípulos para ficar orando, vigiando enquanto ele iria orar. Quando ele voltou, encontrou todos os três dormindo. Então ele disse: nem uma hora conseguis velar por mim? Em verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É o que está escrito no Evangelho. Através da doutrina espírita, nós sabemos que quando nós estamos lá em cima, só mergulhamos se estivermos prontos para vir, senão não vem. Fazer o que aqui? Se não está preparado. E chega aqui, na carne nós fraquejamos. Então é na carne que nós fraquejamos. Que o corpo não deveria ter influência nenhuma a nós. O que nos cai influência é a falta de conhecimento. Porque nós damos muito mais importância ao corpo do que a nós. Por isso Jesus diz: não é a vestes mais do que o alimento? Não é a comida mais do que a vida mais do que o alimento, nem as vestes mais do que o corpo? Ele faz esse detalhe de comparações, e são comparações. E também aí ele diz: buscai primeiramente seu reino e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Então, no caso aqui do adultério, nós temos um caso narrado no Evangelho de uma mulher pega no adultério. Aquela mulher que os doutores da lei queriam jogar Jesus contra a multidão, disse: essa mulher foi pegando no adultério, Senhor. Moisés diz que deve ser morta por apedrejamento. Olha só o que a desrespeito da lei. Moisés escreveu: não matarás. O mandamento divino é esse: não matarás. Mas depois criou um código de matar quem não respeitasse a lei. Gente, espera um pouquinho. É o ser humano querendo mudar a lei divina. E aí acaba criando realmente um comportamento. E a sociedade aceita. Quem é que às vezes não fica indignado quando a pessoa aí às vezes comete uma coisa séria, violenta? Meu Deus do céu. Como é que pode deixar a pessoa dessa livre? Não é isso? Nós temos a mania de julgar. Ou como é que Deus pode permitir uma coisa dessa? É a mania que nós temos. Espera um pouquinho. A cada um segundo as suas próprias obras. Não podemos esquecer nunca, Jesus diz: eu vim para os doentes, não para os sãos. São os doentes que precisam de mim. Nós temos que começar a alinhar nosso comportamento com a ideia dele. Talvez não sejamos capazes de fazer do jeito que ele queria, mas pelo menos não podemos criar embaraço naqueles que possam ajudar. Então o que acontece? Nós não somos juízes de ninguém, apenas nós julgamos os nossos atos. Não julgueis para que não sejais igualmente julgados. Por quê? Eu devo ter, do passado, que eu estou julgando alguém que cometeu o mesmo erro meu, só que eu não sei que eu tenho, e aí eu estou culpando ele. O que vai acontecer? Quando chegar a minha vez, olha, da minha forma, você julgou ele, você vai ser julgado aqui agora. E repara a verdade,
quando nós falamos da lei de sequência e consequência, ela é mais no nosso dia a dia aqui. Por exemplo, nós à noite, chegando em casa, nós vamos o quê? Dormir, não é assim? Qual é a sequência quando chegar e dormir em casa? Deita e dorme. O que vai acontecer depois? Acordar. Alguém é contra isso ou não? Está certo isso ou não? Deitei, dormi e acordei, não é isso? Deitei, dormi e acordei. Deitei, dormi e acordei. Ah, não sou, não quero levantar. Tudo bem. E qual é a consequência de encarnar? Não é de desencarnar? Isso a gente não aceita. Mas é lei. Ah, não, mas que morre uma pessoa boa, mas fulano é que precisava morrer. Os ruins que nós ficamos escolhendo, não é assim. É o mal que precisa de oportunidade de se modificar aqui. Aqui que é o programa de plano, é aqui nesse planeta, aqui nessa parte que nós estamos. É aqui nós mostramos quem nós somos, que não sabemos do que acontece do outro lado. E quando chega voltando para lá, muitas das vezes, nós não temos lembrança de tudo que nós aprendemos aqui. Só nessa experiência, as anteriores não. Funciona da seguinte maneira, Kardec coloca, o esquecimento só acontece durante a encarnação, depois lembra de tudo. Não é tão simples assim. Quem lê o Nosso Lar, o André disse, para corrigir, porque a obra entendeu, é para corrigir certos detalhezinhos. Eles acontecem com algumas raras pessoas, mas nós não somos raros. Nós somos a maioria de pessoas que estão alinhadas fora do conhecimento da lei. Então o que acontece? Quando nós chegamos do outro lado, nós só lembramos do que nós vivenciamos aqui. Voltando para cá, a gente não lembra nada do que aconteceu antes. Porque em cada encarnação nossa é um disco novo que nós recebemos. É gravado tudo em nós. E nada se mistura nem se perde. Tudo novo. André Luiz, para corrigir esse detalhe da lembrança, ele pergunta para a Dona Laura: Dona Laura, eu não lembro, eu estou aqui desencarnado, mas não lembro quem eu fiz, que no passado. A senhora lembrou, Dona Laura? Não é tão simples assim, André. Eu e meu esposo Ricardo também passamos por isso. Nós procuramos o Longobardi, que é o nosso orientador, ele nos levou na direção da colônia e eles nos autorizaram a ler durante 2 anos, 300 anos de nossas vidas passadas. E só a leitura basta toda, Dona Laura? Não, André, a leitura apenas informa. Depois nós fomos levados em técnicos especializados que mergulharam na nossa consciência e uniram sentimentos, lembranças, e nós ficamos dando de 300 anos de nossas vidas. Viu? Quantos débitos ainda temos com o planeta? Então é assim que funciona. Não existe fantasia, é realidade. A verdade, conhecereis a verdade e a verdade, porque cada um imagina a sua maneira de ser, não é isso? Dentro da justiça, gente, nós não somos capazes de fazer a caridade e nem a justiça ainda. E voltando no sentimento, que aí é o grande ponto nosso, é tão delicado o sentimento nosso, que ele é dividido em 3 grandes grupos. Orgulho, se fosse uma competição de futebol, eram os cabeça de chave. Orgulho, vaidade, egoísmo numa coluna. Do orgulho nós temos que marchar para a humildade. Do egoísmo nós temos que marchar para a simplicidade. E do egoísmo nós temos que marchar para a caridade. De onde você tirou esse Messias? Do Evangelho. Está lá escrito, está tudo escrito. A única coisa que eu ainda localizei piamente foi a vaidade. No capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Emmanuel, que é a única mensagem que ele trouxe para nós, é o seguinte, que o egoísmo é a negação da caridade. O egoísmo é a negação da caridade. E, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Ou seja, olha, quando ele coloca isso aqui, eu posso estudar. O egoísmo começa. Nós já chegamos aqui egoístas. Nós vamos melhorando. Aí, às vezes, nós já temos cobiça, inveja, ciúmes. Depois nós vamos dedicar sacrifício às pessoas, obrigações que nós fazemos, e aí começamos também a trabalhar com misericórdia e vamos descendo nesses níveis, até chegar na caridade. Kardec diz que fora da caridade não há salvação. A gente tem que aprender a raciocinar com as informações. Você diz que fora da caridade não há salvação, e na 116 diz que todos se tornarão perfeitos, então nós vamos chegar na perfeição, mas tem que fazer caridade, gente. Não é só querer chegar lá. Tem um caminho para seguir, tem umas regras para cumprir. Então o que acontece? No egoísmo, por exemplo, é sair do egoísmo para ir para a humildade. O grande problema nós, quando nós chegamos no meio do caminho,
Vou colocar só no caso do egoísmo o seguinte: quando nós chegamos no meio do caminho, nós às vezes fazemos sacrifícios. Depois, pede um favor para nós, falamos aqui cooperação numa casa, não é isso? Uma casa pede a um grupo de pessoas para ajudar nos trabalhos da casa. Então a gente vem, olha, durante 2 anos precisamos de vocês aqui trabalhando com a gente. Pode ser, pode ser. Aí a gente vem, tem que todos os dias marcado, tem que comparecer. Se vier uma chuva, já é justificativa para não ir, né? Eu tenho que ter um motivo para não ir e justificar para mim a consciência. Mas a gente vem. O que acontece? Se nós, no fez de 2 anos, as pessoas que se assumiram o compromisso, forem entrevistados, pelas respostas que eles derem, nós podemos formar um perfil da forma como ele trabalhou. Por exemplo, Messias, você participou desse trabalho aqui, como é que você sentiu assim? Olha, posso ser franco? Não, tem que ser franco aqui. Olha, é um sacrifício, mas vale a pena. Não é assim? Olha só, sacrifício. O que é sacrifício? Gente, tinha dia que eu pensava, não, mas como eu vinha, aí eu cumpri o programa, eu voltava feliz, porque eu fiz o compromisso. Assumi a minha, não é isso? Mas é sacrifício. Aí o outro dizia assim, e você, Messias, o que você fez? É minha obrigação. É obrigação de todos nós, não é isso? É obrigação de todos nós fazer isso. Então, obrigado a fazer. E chega por outro assim, é minha responsabilidade, o meu dever. Ou então chega num nível, que é esse que nós estamos estudando aqui, do purificação, que é justamente o que eu falei dos impulsos, não falei da virtude, só falei até a racional, né? Na virtude, é aquele onde nós nem sabemos que fizemos um bem. Existe uma parábola que mostra essa virtude. Pois Jesus diz que o Senhor será como pastor para as ovelhas do cabrito, e dirá às suas ovelhas, ponham-se à direita do meu Pai, pois quando eu tive fome, me deste comer, tive sede, me deste beber, tive doente, me socorreste, tive prisioneiro, fosse me visitar, tive nu e me vestisses, ponham-se à direita do meu Pai, do reino do meu Pai. E esses que foram nomeados para ocupar o que todos nós buscamos, viram para ele, mas Senhor, quando foi que nós te fizemos? Não sabemos. Quando fizestes a um pequenino, é a mim que fizeste. Isso é dar. É o dar, espontaneamente. E Paulo diz, fazei de boa vontade como senão o Senhor, e nós, o ato, Deus julga a intenção. Na intenção de fazer, e não pode ter cobrado. Por exemplo, se nós fazemos um bem, e começa a aparecer dificuldade para nós, é que estão testando a nossa prova. Aí gente, meu Deus do céu, quanto mais oração eu faço, mais assombração me aparece. Deus, eu ajudo tanta gente, olha aí, terceira coisa, não vai ajudar mais ninguém. Desistiu de fazer, interrompeu. A caridade ela é feita espontaneamente, porque no fundo não fosse parado. A caridade é para quem faz, não é para quem recebe, não, gente. Eu li um texto de um companheiro da doutrina City. A frase, quem dá o pobre empresta a Deus, é que na verdade nós estamos devolvendo o que Deus nos confiou, que é aquele parábola dos talentos. Apenas estamos devolvendo. Se nós merecemos, devolve para nós, fica conosco, nos pertence. Mas não é nosso, é como o nosso corpo. O nosso corpo não pertence não, gente. Esse corpo é para empréstimo. O corpo é meu, eu faço o que eu quero. Calminha. Não é assim não. Não é assim não. É uma responsabilidade. Se eu não sei tomar conta, porque nós chegamos aqui 235, 236 do Livro dos Espíritos. 236 do Livro dos Espíritos. Cadê a pergunta? Os que chegam a esses mundos transitórios são seres corpóreos? Não. Nós chegamos aqui só uma centelhazinha. Uma luzinha que nós somos. E essa centelha que vai entrar no mineral, vegetal, animal, depois chegar no mineral e receber um perispírito. Aí sim, surge o espírito, que somos nós. Estamos espírito. Eu não sou espírito, eu estou espírito. E voltando ao adultério, daquela mulher que estava julgada, Jesus então se perguntaram, mestre, essa mulher cometeu adultério. Diz a lei de Moisés que ela deve morrer por apedrejamento. Tu que nos diz? Ele escreve no chão, depois vira e diz, atire a primeira pedra àquele que se sentir sem pecado. E aí o Evangelho narra que começou a sair um por um, a começar com os mais velhos. E ele pergunta àquela mulher, onde estão aqueles que te condenavam? Foi embora, Senhor, eu também não te condeno. Vai, não tornes mais a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Olha só um detalhe. Quando Jesus diz essa frase, são 3 frases que ele coloca dessa forma. Mas vou explicar. Primeiro diz, tua fé te curou, isso é merecimento.
tua fé te curou, não torne mais a pecar, é uma misericórdia. Isso aí você tem que trabalhar, não está liberado não, apenas receber uma ajuda para não perder o impulso. E aí quando ele diz, tua fé te curou e não torne mais a pecar, para que não te aconteça coisa pior, que já foi feita a misericórdia, a gente só usou parte dela, mas não usou toda. Aí então vai ter mais cobrança. Na próxima vez pedir, talvez não venha. E aí muito cuidado daquelas pessoas que se pedem, recebem tudo e já saem falando para todo mundo. É só fazer isso que ele atende. Não existe essa forma. Cada um com seu cada um. Nós podemos dizer que sempre será ouvido, mas nem sempre atendido, dentro das nossas vontades. Voltando na mulher que estava ali, que foi embora, Amélia Rodrigues escreve nos livros dela o seguinte, que ela foi para casa, o marido expulsou dela, a família fechou a porta e não quis recebê-la. Ela acompanhou todo o martírio de Jesus e depois ela mudou de cidade. Na cidade que ela foi, ela ali construiu uma residência e passou a atender todas as necessidades daquela casa ali, daquela cidade que ela estava agora. Então, quando apareceu alguém precisando de ajuda, ela era levada para ela lá. Ela recebia e dava apoio para ele. Um dia trouxeram uma pessoa para ela e disse, olha, esse homem aqui está precisando de ajuda, não tem onde ficar, você poderia realmente recebê-lo? Aí ele disse, não, ele pode ficar, essa casa também te pertence, em nome de Jesus, ela diz. Ele então vira para ele, Jesus é quem que morreu crucificado na cruz? Sim, esse mesmo. Você o conheceu? Sim, eu conheci, diz ele. Eu fui procurar por ele um dia, porque a minha mulher me traiu, eu fui pedir amparo para ele, ele não quis me atender. Mais tarde, ele disse que o tempo corrigiria tudo. Eu mais tarde me arrependi e saí procurando para minha esposa. Agora, estou doente com sífilis, não consigo achá-la. Ela olhou e viu que estava diante do marido dela, que estava doente, realmente transformado. Ela viu que era aquele marido que a expulsou de casa. Disse, meu irmão, todos nós encontramos Jesus. Entra, a casa também te pertence. Essa história aí mostra para nós o seguinte: se é um de nós que acontece isso, se a pessoa que nos bateu a porta na cara chega e diz, está para me abrigar? Você não está me conhecendo, fulano? Trabalha isso nele. Você não está me... Será que eu te mudei tanto assim? Você eu não conheci, agora você falou, meu bem. Aí você, não, eu sou aquela mulher que se expulsou de casa. Mas não, eu não vou fazer com vocês não. Você pode ficar aí. Eu atendo os outros que não conheço, vou atender você também. Mas toda pessoa que chega lá, está vendo aqui, olha que o meu marido me botou para fora de casa. Não perde a mania de querer enfiar o dedo na ferida. Percebeu a diferença? É a atitude nossa de fazer sem cobrar. Simples como as pombas, isso prudente como a serpente. Só para finalizar aqui. Outra coisa. O adúltero, mais tarde, ele foi a Amélia Rodrigues também escreve, ele foi para o coração Simão Pedro, na casa do caminho, que estava doente também. E ali, conversando com Simão Pedro, ele contou a história dele, que ele transviou uma mulher, ele está arrependido daquilo que ele fez. Aí Simão lembrou daquela cena, daquela que passou. E aí ele deu trabalho para ele, ele se redimiu naquela situação que ele estava. Repara, se Jesus dá o poder para todo mundo redimir, porque sou eu para ficar e condenar as pessoas? Me digam. É isso que nós temos que aprender. Mas nós gostamos de jogar uma pedrinha, não é isso? Jogar pedra, eu conheço a história que um homem foi julgado e condenado a morrer por apedrejamento. As pessoas atiravam pedras imensas nele, ele recebia, não soltava um ar, nada. Um homem na estrada, deu uma pedrinha pequena e jogou nele. Ele começou a gritar de dor. O rei mandou suspender o apedrejamento e disse, meu Deus só, eu estou vendo você receber apedrejamentos aí, sem reclamar de ninguém. Mas aquele que te deu uma pedra que nem teria importância, você realmente, Senhor, as pessoas que me enteraram não me conhecem, mas ele é meu amigo. Isso que doeu mais. Às vezes, meus irmãos, nós temos amigos, nós ferimos com as nossas pedradas pequenininhas do dia a dia. Nós temos que ter cuidado com isso também. Vamos começar a pensar na nossa atividade, nada vai ficar esquecido, que tudo está arquivado em nossas memórias, que no fundo, diz Leon Denis, a nossa consciência é a soma de todas as nossas memórias que está dentro de cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe hoje, agora e sempre, com as graças de Deus.